E você sabia que há algo ainda mais surpreendente? A uma altura de aproximadamente 700 metros, encontra-se um lago cujas águas mudam de cor ao longo do dia, de um azul vivo para um verde profundo. O Monte Bayashi, que se eleva a uma altura de aproximadamente 2.200 metros, é conhecido por seus únicos formados de calcário que parecem ter sido habilmente esculpidos em mármore. Imagine grandes rochas caindo em um abismo, ao mesmo tempo cobertas por uma densa floresta, onde cada galho parece guardar segredos antigos. E se você pensar em estar no topo e ver nuvens literalmente flutuando abaixo de você, não é de admirar que esse lugar tenha se tornado popular entre turistas e alpinistas. Mas o que é ainda mais fascinante, nas encostas da montanha estão escondidas cavernas milenares, onde foram encontrados vestígios de vida de pessoas que viveram aqui há muitos milhares de anos. Pesquisas mostram que nessas cavernas foram encontrados instrumentos de trabalho datados de aproximadamente 15.000 anos atrás. Cada instrumento encontrado indica que aqui outrora viviam caçadores-coletores que utilizavam essa região para seus fins. Mas isso não é tudo. Ao redor do Monte Bayashi estão fontes termais, com a temperatura da água chegando a 38 graus Celsius. Imagine como é agradável relaxar na água quente, apreciando a vista das majestosas montanhas e da vegetação da floresta. Se você pensava que era tudo, espere para ver o que vem a seguir. O Monte Bayashi é popular não apenas entre os turistas, mas também entre os pesquisadores que estudam espécies raras de flora e fauna que habitam apenas aqui. Neste lugar, a natureza e a cultura estão tão entrelaçadas que parece que o tempo parou. O Parque Nacional de Pudaku não é apenas um lugar pitoresco, mas um verdadeiro santuário natural, onde habitam espécies raras de flora e fauna. Aqui você encontrará mais de 200 tipos de aves, incluindo a gralha preta, que está listada no livro vermelho. E que tal isso? Os lagos majestosos do parque refletem picos montanhosos que atingem até 3.000 metros de altura. Caminhando pelas trilhas, você encontrará florestas formadas por árvores com mais de 100 anos. Cada passo sobre o musgo macio traz a sensação de ter entrado em outra época, onde o tempo flui de maneira diferente. Mas isso ainda não é tudo. A altura de algumas árvores pode chegar a 30 metros, criando verdadeiras cortinas verdes. Sabe o que torna este parque especial? Em suas fronteiras encontra-se um dos lagos mais altos da China, o Lago Pudakuo. Sua superfície brilha ao sol e sua profundidade atinge 32 metros. A água é tão clara que você pode ver peixes nadando com o tamanho de uma palma da mão. Mas ainda não é tudo. Na área do parque, você também pode ver plantas raras, como cedros que crescem apenas acima de 2.000 metros de altitude. Essas árvores não são apenas bonitas, mas também extremamente resistentes a condições adversas. Já ouviu as lendas locais? Os moradores locais acreditam que nas águas do lago habita um ser mítico que protege a natureza. Essa atmosfera misteriosa torna Pudaku não apenas um lugar para descanso, mas também uma fonte de inspiração para pesquisadores e artistas. Aliás, a área do parque é de mais de 300 quilômetros quadrados e cada canto está cheio de mistérios.
Por exemplo, aqui habitam espécies únicas de borboletas que conseguem sobreviver até mesmo nos mais rigorosos invernos. O Parque Nacional de Geoparques de Yarda, em Dunhuang, se estende por mais de 300 quilômetros quadrados, criando um cenário impressionante que parece ter sido esculpido por gigantescos escultores. Imagine dunas de areia altas que alcançam até 13 metros de altura, com estreitos cânions entre elas, onde o vento deixou suas marcas. Todas as manhãs, esses cânions são preenchidos com uma luz suave, criando uma paleta de cores que muda com o nascer do sol. Mas isso ainda não é o mais estranho. Neste geoparque, existem formas únicas de relevo chamadas de iardanhas. São altas e afiadas rochas formadas pela erosão. Você sabia que quando o vento sopra com tamanha força que remove a areia dos pés, ele cria verdadeiras esculturas naturais que podem alcançar até 30 metros de comprimento e parecer completamente fantásticas? E aqui começa o verdadeiro absurdo. No geoparque existem plantas raras como a artemisia, que conseguiram se adaptar às condições sem água. Essas plantas conseguem sobreviver até nas temperaturas mais extremas, variando de menos 30 a mais 40 graus Celsius. Mas o mais impressionante não é apenas a flora, mas também a fauna que habita o local. Imagine que, em uma região desértica, são encontrados vestígios de animais antigos, como os proto-rinocerontes, que um dia vagaram por essas terras. Seus restos, encontrados nas areias, fornecem aos cientistas informações fascinantes sobre como a vida existia nessas condições rigorosas há milhões de anos. Aliás, não muito longe do Chuanyang Shizhufeng estão templos antigos, construídos há mais de 1000 anos, que serviam como locais de peregrinação para muitas pessoas que buscavam sentir a conexão com os espíritos da natureza. Caindao é apenas um lago, mas um mundo subaquático que abriga mais de 1000 ilhas, cada uma com sua própria natureza e história únicas. Imagine-se de pé na margem e à sua frente estende-se um espaço aquático com cerca de 2000 quilômetros quadrados. É como se você estivesse olhando para o mar, mas com ilhas montanhosas emergindo das profundezas. As águas do lago são controladas tanto pela natureza quanto pelo homem. Na década de 1960, foi construído um reservatório que inundou uma cidade inteira com seus templos e mercados. Sabe-se que, sob a água, existem ruínas de edifícios que ainda atraem pesquisadores e mergulhadores. É uma verdadeira tesouro arqueológico onde história e natureza se entrelaçam. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em algumas ilhas, crescem árvores que parecem ter se proposto a proteger as profundezas aquáticas. Essas árvores podem atingir 30 metros de altura e suas raízes se estendem como tentáculos, se agarravam às pedras. Agora, imagine que o lago também é conhecido por seu clima peculiar. A temperatura da água varia de 18 a 25 graus Celsius o ano todo. É interessante notar que nas rochas dessas montanhas é possível encontrar vestígios de antigas civilizações que deixaram suas marcas nas pedras. O Chuanyang Shizhufeng, localizado em Xinjiang, Shaoxing, Zhejiang,
É conhecido por suas audaciosas formações rochosas que atingem até 35 metros de altura. Essas rochas não são apenas um espetáculo natural, mas uma verdadeira tesouro de história geológica, onde estão guardados segredos deixados pelo tempo. Imagine que cada uma dessas rochas tem um nome e uma história, e algumas delas foram testemunhas de rituais e cerimônias antigas. As lendas locais contam que esses gigantes de pedra podiam se comunicar com os céus. Dizem que em noites claras é possível ouvir o sussurro dos espíritos que guardam essas terras. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor dessas rochas cresce uma flora única, incluindo plantas que conseguem sobreviver em condições onde a maioria não conseguiria. Por exemplo, aqui se encontram raros tipos de musgos que envolvem as rochas, como cordões verdes, refletindo a luz e criando efeitos mágicos na névoa da manhã. E o que é ainda mais impressionante, algumas dessas rochas têm mais de 30 milhões de anos e preservam sinais de atividade tectônica visíveis em forma de características rachaduras e camadas. Esses sinais lembram como, outrora, essas forças da natureza se agitavam, moldando o paisagismo que vemos hoje. Todos os anos, mais de 30 mil turistas visitam a montanha Huishan para desfrutar não apenas da natureza, mas também da história que permeia cada pedra. A montanha de Huangshan tem cerca de 2.200 metros de altura, tornando-a uma das montanhas mais impressionantes da China. Ela é famosa por seus pilares de granito únicos, que parecem brotar da terra, alcançando até 30 metros de altura. Imagine, as nuvens envolvem as cumeadas, criando a ilusão de que a montanha flutua no céu. Todo dia aqui você pode ver um espetáculo incrível. O nascer do sol pinta as rochas em tons vibrantes de vermelho e laranja, deixando o coração em suspense de beleza. Mas isso não é tudo. Huangshan é o lar de muitos tipos raros de plantas que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui cresce uma pinheiro chamado pinheiro que cresce na rocha, cujas raízes se infiltram nas fendas como se buscassem apoio nesse mundo severo. Você sabia que há mais de 100 trilhas diferentes na montanha, e entre elas está a famosa Trilha dos 7 Palavras, que leva a um lago pitoresco cercado por árvores antigas. Essa trilha atrai milhares de turistas que sonham em percorrê-la e experimentar a magia desse lugar. E é aqui que começa algo realmente emocionante. A montanha Huangshan inspirou muitos artistas e poetas ao longo dos séculos. Alguns deles afirmavam que cada rocha aqui guarda uma história contada pelo vento. No topo, você encontrará plantações de chá, onde é colhido o famoso chá Huangshan Maofeng, que é valioso como o ouro. Na montanha Sanxinshan está uma das maiores concentrações de íons negativos do planeta, o que torna o ar aqui especialmente puro e fresco. Na montanha Tiantai, que atinge uma altura de 1 quilômetro, encontram-se impressionantes formações naturais. Imagine rochas que parecem ter sido esculpidas por gigantescos artistas, criando formas caprichosas e paisagens pitorescas.
Ao redor delas crescem árvores com mais de 3 séculos de idade, algumas das quais alcançam 30 metros de altura. Mas isso ainda não é tudo. Os moradores locais acreditam que a montanha é um lugar sagrado, onde os céus se encontram com a terra. Aqui pode-se encontrar muitos templos antigos, construídos ainda no 6º século da era cristã, que são verdadeiras obras-primas da arquitetura. Um deles é o Templo do Nascer do Sol, construído no topo da montanha, que atrai peregrinos de todo o país. Você sabia que há algo ainda mais fascinante? Nos declives da Tiantai vivem mais de 400 tipos de plantas, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Isso torna a montanha um verdadeiro paraíso para botânicos e pesquisadores. Por exemplo, aqui pode-se ver raros tipos de orquídeas que florescem apenas em determinados meses, e seu perfume pode encantar qualquer um. E aqui começa o verdadeiro mistério. A montanha Tiantai também é conhecida por seus neblinas místicas, que podem aparecer repentinamente e envolver as redondezas. Esses neblinas criam uma atmosfera de mistério e atraem turistas que desejam experimentar algo inusitado. Por exemplo, nas encostas da montanha você pode encontrar plantas que existem apenas nessa região, e seu número ultrapassa 30 espécies. Vale de Jiuzhaigou não é apenas um milagre da natureza, é um verdadeiro caleidoscópio de cores e formas, onde, a uma altitude de até 2.800 metros, estão localizados mais de 100 lagos, cada um com uma cor única. Imagine águas transparentes, pintadas em tons vibrantes, desde o azul celeste até o esmeralda, graças ao alto conteúdo de minerais e algas. Mas isso não é tudo. Na vala, você pode encontrar cachoeiras com até 70 metros de altura, cujos sons são ouvidos a vários quilômetros de distância. Camadas únicas de calcário formam barreiras naturais, criando cascatas que parecem quadros pintados por um mestre. Sabe o que acontece quando o inverno chega a esse lugar? A temperatura pode cair até menos 20 graus, e os lagos se cobrem com uma fina camada de gelo, dando-lhes um aspecto misterioso. E na primavera, assim que a neve começa a derreter, a vala se enche de uma variedade de plantas raras, das quais mais de 30 estão listadas na lista vermelha. Cada verão, centenas de milhares de turistas vêm aqui. Mas este não é apenas um lugar para fotos. O Vale de Jiuzhaigou é o lar de 36 espécies de mamíferos, incluindo pandas vermelhos, que habitam apenas essa região. E aqui começa o verdadeiro caos. Nesse santuário também vivem cerca de 200 espécies de aves, muitas das quais migram de outros países. Imagine como elas preenchem o céu com tons vibrantes, criando uma verdadeira festa para os olhos. Ele foi fundado há mais de 300 anos e desde então continua sendo o centro de ensino e prática budista. A zona pintoresca de Canas, localizada na região de Xinjiang, na China, impressiona não apenas por seus paisagens, mas também por seu ecossistema único. Imagine um lago que muda de cor do verde vivo para o azul profundo, dependendo da estação do ano e do clima. Isso ocorre devido ao alto teor de minerais na água, que atraem turistas de todo o mundo.
As montanhas que cercam esse lago atingem uma altura superior a 2.000 metros. Elas formam um cenário deslumbrante para florestas intermináveis de pinheiros e pinheiros que se estendem por muitos quilômetros. Você sabia que aqui habitam espécies raras de animais como leopardos das neves e ursos negros? Esses predadores caçam na natureza selvagem, onde cada passo pode ser questão de vida ou morte. Mas isso não é tudo. Ao redor do lago estão localizados antigos assentamentos de povos indígenas que mantêm suas tradições e costumes ao longo dos séculos. Por exemplo, os moradores locais ainda utilizam métodos tradicionais de pesca, desenvolvidos muito antes da chegada das tecnologias modernas. Essas práticas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também atraem a atenção de pesquisadores e turistas. E o que mais impressiona? A água do lago Canas possui um efeito único. Em determinadas condições, ela pode formar ondas misteriosas, que os moradores locais chamam de espíritos esperados. Essas ondas se tornaram a base de muitas lendas e mitos que são transmitidos de geração em geração. Canas não é apenas um lugar pitoresco, é um mundo cheio de mistérios e descobertas. As pesquisas científicas continuam e a cada dia são descobertas novas informações que mudam nossa compreensão do passado. O Global Geoparque de Hong Kong abrange uma área superior a 32 quilômetros quadrados e não é apenas um lugar bonito para fotos. Ele é lar de 66 formações geológicas únicas que se formaram ao longo de milhões de anos, e cada uma delas conta sua própria história sobre a origem da Terra. Imagine rochas que se assemelham a torres esquisitas, com até 30 metros de altura. Esses exemplares de arquitetura natural surgiram devido à erosão e ao movimento das placas tectônicas. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Na costa, você pode encontrar rochas formadas por atividade vulcânica que ocorreu há mais de 100 milhões de anos. E o que mais impressiona, em Hong Kong não há apenas geologia, mas também um ecossistema único. Mais de 30 espécies de golfinhos, incluindo os raros golfinhos brancos, habitam as águas ao redor das ilhas do parque. Isso significa que você pode não apenas apreciar a natureza, mas também encontrar incríveis habitantes marinhos. Todo ano, o parque atrai centenas de milhares de turistas, e isso não é à toa. Ao entrar em seus limites, você mergulha em um mundo onde a natureza e a história se entrelaçam de tal forma que parece que o tempo parou. Um guia do parque pode contar a você como essas paisagens foram usadas pelos habitantes locais ao longo dos séculos, desde a caça até a pesca. E o mais interessante, em alguns lugares podem ser encontrados vestígios de antigos habitantes marinhos que deixaram suas marcas nas pedras, esperando por um descobridor. O Vale do Tigre Saltador não é apenas um lugar pitoresco, mas uma maravilha natural de mais de 30 quilômetros de extensão, onde o rio Yangtze se precipita com grande força através de massas montanhosas.
Imagine como os poderosos fluxos de água se chocam contra penhascos verticais de até 2 quilômetros de altura. Essas montanhas, formadas há milhões de anos, guardam segredos que ainda não foram revelados, o que torna esse vale especialmente fascinante. Em alguns pontos, o rio se estreita até 5 metros, criando turbilhões incríveis que podem levar tudo em seu caminho. Os aventureiros que se lançam no rafting, nessa água tumultuosa, frequentemente ficam maravilhados com sua força e beleza. Mas isso não é tudo. No vale habitam espécies raras de animais, incluindo o urso negro e o leopardo das neves, que se escondem em locais inacessíveis. Sua população está em declínio, o que adiciona uma atmosfera de mistério a esse lugar. Agora, imagine que no vale existem trilhas antigas, pelas quais passavam tribos locais que acreditavam que o espírito do tigre guardava esse lugar sagrado. Essas trilhas ainda são usadas por turistas que desejam tocar a história de milhões de anos. E o que é mais incrível, a uma altura de cerca de 2.000 metros acima do nível do mar, fica uma das trilhas mais perigosas e bonitas do mundo. Imagine, uma xícara desse chá pode custar até $100. O Lago Erhai não é apenas um lago, mas um mundo inteiro, onde vivem mais de 30 espécies de peixes, incluindo a rara Erhai. Imagine, nesse lago você pode encontrar peixes com até 90 centímetros de comprimento, que se adaptaram às condições únicas do ecossistema local. Incrível! Mas nessa região ainda existem vestígios de civilização humana, datados de mais de 2.000 anos. Aqui, arqueólogos encontraram artefatos cerâmicos que contam sobre a vida dos habitantes locais na antiguidade. Esses artefatos permitem uma visão da vida cotidiana das pessoas que outrora caçavam e pescavam nas margens do Erhai. Mas isso não é tudo. Ao redor do lago, há 18 vilarejos pitorescos, cada um com sua cultura e tradições únicas. Por exemplo, na vila de Dali, você pode ver como os moradores realizam festas tradicionais com danças e músicas que se mantêm desde tempos antigos. E o que mais impressiona? Esses vilarejos são famosos por seus mercados coloridos, onde são vendidos produtos artesanais únicos, como tecidos e cerâmica, que simplesmente prendem a atenção. O Lago Erhai também é lar de várias espécies de aves aquáticas que migram para cá todos os anos. Em particular, aqui você pode ver as raras garças brancas, que podem alcançar até 18 centímetros de altura. Essas aves se tornam verdadeiras estrelas para os amantes de ornitologia e fotógrafos. E isso é apenas uma parte do que se pode aprender sobre esse lugar incrível. Sabe o que mais? Isso o torna um lugar ideal não apenas para descanso, mas também para o estudo da ecossistema onde habitam espécies raras de peixes e aves. E o mais incrível, a água do Tsingtao é tão limpa que a visibilidade subaquática pode chegar a 30 metros. O Lago Ocidental em Hangzhou, China, ocupa uma área de aproximadamente 6 quilômetros quadrados. Não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira ecossistema onde habitam espécies raras de plantas e animais. Você sabia que há algo ainda mais impressionante?
A água do lago muda de cor dependendo da hora do dia e das condições climáticas, criando paisagens únicas. Por exemplo, pela manhã cedo, o lago reflete as cores vibrantes do nascer do sol, enquanto ao meio-dia se torna um profundo azul. Enquanto você pensa na beleza do Lago Ocidental, imagine que ao seu redor estão mais de 30 monumentos históricos, incluindo templos antigos e pagodes. Um deles é o Templo Linyin, onde se encontra uma estátua de Buda de mais de 4 metros de altura, esculpida em madeira. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do lago são realizados festivais culturais, incluindo o famoso Festival das Barcas Dragões, que atrai milhares de espectadores. Durante esse festival, as barcas, decoradas com cores vibrantes, navegam pela superfície da água, criando um espetáculo emocionante. E aqui começa o verdadeiramente surpreendente. O Lago Ocidental inspirou muitos poetas e artistas conhecidos em todo o mundo. Por exemplo, o famoso poeta Su Shunqian, da dinastia Song, descreveu o lago como uma joia na coroa do céu. Mas o mais impressionante é que a água nos lagos é tão pura que a visibilidade chega a mais de 10 metros de profundidade, atraindo pesquisadores de todo o mundo que desejam estudar a ecossistema desse lugar único. O Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie é um lugar onde a natureza criou verdadeiras maravilhas arquitetônicas. Imagine pilares de até 800 metros de altura, erguendo-se no céu como torres gigantes, cobertas de verde. Não são apenas paisagens bonitas, essas formações rochosas inspiraram a criação do mundo de Avatar, de James Cameron. Mas isso não é tudo. No parque, você pode encontrar mais de 300 tipos de animais selvagens, incluindo macacos raros que habitam apenas essa região. E o que é ainda mais impressionante? Em Zhangjiajie, há mais de 6.000 tipos de plantas, incluindo exemplares únicos que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Como esse parque se tornou tão único? Ao longo de milhões de anos, a erosão e os fluxos de água criaram formas incríveis que transformam uma caminhada pelo parque em uma verdadeira aventura. Aqui, há pontes suspensas transparentes que permitem apreciar as vistas panorâmicas dos arredores, fazendo o coração parar de bater de emoção. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No parque está localizada a famosa plataforma de vidro, que se eleva a mais de 200 metros acima do abismo. Caminhar por ela é um desafio para os corajosos, pois sob seus pés só se vê ar e um grande cânion. Sabe o que acontece quando você olha para esses pilares monumentais? Eles parecem vivos, como se fossem começar a se mover a qualquer momento. É aqui que passa um dos mais belos trilhos para caminhadas a pé na China. Você já ouviu falar no Grande Cânion do Tian Shan? Não é apenas um belo cenário, mas uma vasta região que se estende por 30 quilômetros, onde as alturas das rochas chegam a 700 metros. Essas imponentes paredes, pintadas em vibrantes tons de vermelho e amarelo, criam um efeito como se você estivesse em uma pintura pitoresca. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Dentro do cânion, você pode encontrar lagos com água cristalina que tem uma cor artificialmente brilhante, como se alguém tivesse espalhado tintas aquarelas por eles.
Cientistas descobriram que essas águas contêm uma alta concentração de minerais, tornando-as únicas em sua composição. E agora, imagine que, nesse cânion, existem fósseis de animais que viveram aqui há milhões de anos. Em alguns lugares, você pode encontrar fósseis que dão uma ideia do mundo antigo, quando a Terra era habitada por gigantescos répteis e grandes mamíferos. Cada passo por esse lugar enche o ar com uma atmosfera de antiguidade e mistério. Você sabia que há uma lenda que diz que nesse lugar habita um espírito da natureza que protege o cânion de visitantes indesejados? Os moradores locais afirmam que qualquer um que perturbar a harmonia desse lugar enfrentará dificuldades inesperadas. Se você deseja aventuras na natureza selvagem, Pudaku é o lugar perfeito para visitar. A montanha Altai não é apenas uma montanha, mas um lugar sagrado onde estão concentrados mais de 200 templos, incluindo o famoso templo Datizum. Imagine que um deles foi construído a uma altitude superior a 2.000 metros, tornando-o um dos templos cristãos mais altos do mundo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Todos os anos, mais de 300.000 peregrinos e turistas chegam aqui para ver a combinação única de cultura budista e paisagens naturais deslumbrantes. Sabe que na Altai você pode encontrar um monge que domina a arte da meditação, permitindo-lhe permanecer imóvel por até 3 dias? Nas encostas da montanha crescem mais de 300 tipos de plantas, muitas das quais estão listadas na lista vermelha. Essas plantas não são apenas belas, mas também possuem propriedades curativas que atraem herboristas de todo o China. Além disso, aqui habitam espécies raras de animais, como o leopardo das neves, que sobrevive em condições climáticas rigorosas. Agora imagine isso. A montanha está coberta de nuvens e em determinados momentos do ano ela forma algo semelhante a um mar de nuvens. Esse espetáculo é impressionante e inspirador, causando o desejo de ficar aqui para sempre. Com cada passo pelas trilhas da Altai, você sente como a história e a natureza se entrelaçam, criando uma atmosfera difícil de descrever com palavras. Os segredos dessa montanha estão guardados em cada pedra e em cada antigo santuário, e cada peregrino leva consigo um pedaço dessa terra sagrada. Sabe há quantos anos existe o templo da Datizum? Você acha que há algum segredo escondido nas profundezas desse cânion? Talvez em suas entranhas haja ainda enigmas não desvendados, esperando para serem descobertos. O bosque de álamos de folhas variadas na Mongólia interior não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira ecossistema, onde as árvores atingem alturas de até 30 metros. Imagine como suas amplas copas criam sombra no chão, como se fossem guarda-chuvas vivos, atraindo uma grande variedade de animais e aves. Mas o que realmente impressiona? Este bosque está localizado em uma das regiões mais áridas do mundo, onde a precipitação anual é menor que 12 centímetros.
Como essas árvores conseguem sobreviver nessas condições? Elas desenvolveram um sistema de raízes único, capaz de penetrar no solo até 90 metros de profundidade, permitindo-lhes extrair água de fontes subterrâneas. Agora imagine que nesse bosque não habitam apenas animais comuns. Aqui vivem espécies raras, como o tigre siberiano e a gralha dourada, que estão na beira da extinção. Sua população é tão pequena que às vezes parece que eles guardam os segredos do bosque. O que é mais interessante, este bosque é lar de uma das maiores concentrações de álamos de folhas variadas do mundo, com uma área superior a 37 mil hectares. Nessas extensões, você pode encontrar não apenas animais, mas também plantas únicas que não se encontram em nenhum outro lugar. E não se esqueça da cultura local. Os moradores das aldeias vizinhas consideram esse bosque sagrado e cada passeio por seus trilhos é uma imersão nas antigas tradições. Os moradores locais afirmam que exatamente aqui é possível ver os mais belos amanheceres e pôr do sol quando o céu se pinta em tons de laranja e púrpura, e as montanhas se tornam verdadeiros gigantes, guardiões de seus segredos. A montanha Wuishan, com seus 970 metros de altura, é um verdadeiro milagre da natureza. Aqui, entre antigas rochas e densas florestas, crescem mais de 200 espécies de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Imagine que nestas encostas crescem árvores de chá com mais de 300 anos, e foi exatamente aqui que o famoso Uluan foi renascido. Todo ano, na primavera, ocorre um festival nesta região onde são colhidas as folhas de chá. E este evento atrai milhares de turistas que desejam experimentar a cultura do chá. Mas isso não é o mais estranho. Entre os cenários pitorescos, podem-se encontrar pinturas rupestres criadas há mais de 4.000 anos. Essas antigas imagens contam a história das pessoas que habitavam esses lugares e ainda hoje fascinam os pesquisadores. E o que mais impressiona? A montanha Wuishan é o lar de uma das aves mais raras do mundo, o cinho de peito vermelho, que mede apenas 30 centímetros de comprimento, mas suas penas brilhantes tornam-no uma verdadeira joia desses lugares. E nos rios que correm aos pés da montanha, encontram-se espécies raras de peixes, que só podem ser encontradas nesta região da China. Entre as lendas locais, conta-se que a montanha já foi a morada de seres mitológicos que guardavam segredos sagrados. Essas histórias são passadas de geração em geração, adicionando mistério e fascínio a este lugar maravilhoso. E o mais interessante, quando você pensa que isso é tudo, saiba que no Lago Ocidental existem ilhas, como a ilha Shue, onde crescem árvores com mais de 1000 anos. Essas árvores majestosas, cobertas de musgo, criam uma atmosfera de mistério que é difícil de descrever. O Monte Dânia não é apenas uma formação natural, é uma verdadeira paleta da natureza, onde as cores das formações rochosas variam do vermelho vivo ao amarelo suave. Já ouviu falar de montanhas pintadas em tons tão vibrantes? A composição única de minerais e processos de erosão
criaram formas incríveis que lembram quadros pintados por um mestre. Cada camada dessas rochas conta sua própria história, que remonta a milhões de anos. Se prestar atenção, é possível ver como a natureza mesma formou figuras peculiares que se tornaram objetos de veneração para os turistas. Mas espere, pois ainda não é tudo. Na montanha você pode encontrar espécies raras de plantas que não crescem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, algumas delas conseguem sobreviver até nos ambientes mais severos, se alimentando da umidade do ar. E o que é ainda mais impressionante: nas proximidades da montanha, há exemplares únicos de flora e fauna listados na lista vermelha. Incrível, mas nessa região há mais de 200 formados geológicos, cada um com sua própria forma e cor. Alguns deles lembram animais, enquanto outros lembram figuras históricas. Isso cria uma sensação de estar em um mundo criado pela imaginação. E agora, imagine que nesse lugar mágico há mais de 30 quilômetros de trilhas turísticas que levam às mais pitorescas plataformas de observação. Imagine, nessa região foram registradas mais de 30 zonas climáticas diferentes, criando condições únicas para a flora e a fauna. Imagine uma rio que serpenteia entre montanhas karsticas majestosas, alcançando alturas superiores a 900 metros. Este é o rio Lijiang, e sua água é tão transparente que é possível ver peixes do tamanho da sua mão nadando embaixo dela. Cada curva do rio revela novas paisagens pitorescas, lembrando quadros dos maiores mestres. Sabe o que torna o Lijiang especialmente único? Em alguns pontos, sua largura é de apenas 30 metros, enquanto em outros ela pode atingir mais de 100 metros. Essas variações criam condições ideais para uma variedade de ecossistemas, desde aves raras até plantas únicas que não crescem em nenhum outro lugar. Mas isso ainda não é tudo. O Lijiang tem mais de 400 quilômetros de comprimento e atravessa várias aldeias pitorescas onde os moradores continuam a praticar artesanatos tradicionais, como o tear de bambu. Essas aldeias parecem presas no tempo, mas sua cultura está cheia de vida e cores. E agora, imagine isso: o rio Lijiang faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. Isso significa que ele não é apenas bonito, mas também valioso do ponto de vista da biodiversidade biológica e do patrimônio cultural. A cada ano, mais de 3 milhões de turistas visitam o local para desfrutar de sua beleza e atmosfera única. E isso é apenas uma pequena parte do que o Geoparque de Hong Kong esconde. Sua riqueza e diversidade são de tirar o fôlego. O Yandanshan, localizado na província de Zhejiang, não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira enigmática maravilha da natureza. A altura de seus picos ultrapassa os 900 metros. E esses números não são apenas números. Nas cimas, frequentemente, se vêem nuvens que envolvem as montanhas como se fossem segredos velados. Imagine-se em pé, na beira de um penhasco, com uma altura comparável a um prédio de 30 andares. É impressionante, mas nessas rochas existem formações que lembram figuras humanas e animais. Algumas dessas formações
atingem até 30 metros de altura e representam antigos mitos da cultura chinesa. Mas isso ainda não é tudo. No Yandanshan estão escondidas mais de 60 cavernas, cada uma com sua própria história. Uma delas, a caverna Lungwan, tem mais de 100 metros de profundidade e contém estalactites que brilham como joias preciosas, iluminando os cantos escuros. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Essas montanhas são conhecidas por seus únicos ecossistemas. Aqui é possível encontrar plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, uma espécie de pinheiro local, chamada pinheiro Yandanshan, pode viver até 1000 anos e atingir 30 metros de altura. Todo ano, o Yandanshan atrai milhões de turistas, e um dos roteiros mais populares ocupa mais de 6 quilômetros e passa por cachoeiras pitorescas e florestas antigas. E claro, não podemos esquecer das lendas que cercam essa região. Dizem que aqui habitam espíritos das montanhas, guardiões dos segredos da natureza. As montanhas do Yandanshan são parte do patrimônio cultural da China e sua beleza inspirou muitos artistas e poetas. E o mais impressionante de tudo, cientistas descobriram que em algumas partes do rio existem fontes minerais que enriquecem a água e criam condições ideais para a vida, além de exalar aromas que podem ser sentidos a vários metros da margem. O bosque de pedra na província de Yunnan não é apenas uma formação geológica, mas um mundo inteiro, onde pilares de pedra afiados se erguem até uma altura de até 30 metros. Essas formações rochosas lembram árvores petrificadas e, sem conhecimento da natureza, poderia-se pensar que são obra humana. Mas qual é a origem desse paisagem tão peculiar? Cientistas afirmam que ele se formou há mais de 20 milhões de anos, a partir de depósitos calcários que, sob a ação da água e do tempo, assumiram essas formas esquisitas. Imagine que esses pilares de pedra eram outrora o fundo do mar e só após milhões de anos ascenderam à superfície. Mas isso não é tudo. Ao redor desse bosque crescem muitas plantas raras, como lótus e orquídeas, que trazem cor a esse mundo de pedra. O mais incrível é que essas plantas conseguiram se adaptar a condições difíceis, encontrando água nas frestas das pedras, onde ela quase não é visível. Os moradores locais acreditam que o bosque de pedra é a morada de espíritos e ancestrais. Lendas contam que aqui ocorreram rituais antigos e algumas trilhas no bosque foram criadas para esses rituais. E aqui começa o verdadeiro mistério. Nas pontas desses pilares de pedra, arqueólogos encontraram ferramentas de trabalho com mais de 3.000 anos de idade. Olhe para essas formações rochosas e você verá que elas não são apenas natureza morta. Cada pilar conta uma história sobre o tempo em que essa terra estava cheia de vida. E o que ainda é mais surpreendente. A cada ano, milhares de pessoas visitam o local para apreciar não apenas a beleza, mas também aprender sobre os antigos métodos de cultivo que são transmitidos de geração em geração. A montanha Fanjingshan, com uma altura de 2.600 metros, esconde não apenas paisagens pitorescas, mas também
fascinantes segredos geológicos. Imagine, essa montanha se formou há mais de 100 milhões de anos, quando a Terra passava por processos tectônicos que formaram únicas formações rochosas que hoje lembram torres naturais. Essas torres, que podem atingir até 100 metros de altura, lembram gigantescos cogumelos que crescem entre as nuvens. O que é mais impressionante? No Fanjingshan foram descobertas espécies raras de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui cresce um lótus que floresce apenas acima de 2.000 metros de altitude e suas raízes se enterram na terra rochosa como gigantescos espinhos que se agarram às rochas. Essas plantas se tornaram verdadeiros símbolos de sobrevivência em condições rigorosas de montanha. Mas isso não é tudo. Fanjingshan é também um lugar sagrado para os moradores locais, onde são realizados rituais dedicados aos espíritos da natureza. Aqui existem templos antigos construídos nas montanhas e cada pedra neles guarda segredos de milênios. É interessante que os desenhos de deuses esculpidos na pedra foram feitos sem o uso de metais, apenas com ferramentas de pedra. Imagine caminhar por trilhas cercadas por neblina e, de repente, ter uma visão panorâmica de um platô onde as nuvens quase tocam o chão. Este lugar se tornou popular entre os turistas que desejam não apenas apreciar a beleza, mas também aprender sobre antigas doutrinas relacionadas a essa montanha. Todo ano, mais de 100.000 visitantes chegam aqui para experimentar essa magia. A ecossistema único do Fanjingshan atrai cientistas de todo o mundo que desejam estudar sua flora e fauna. Este lugar se tornou um verdadeiro laboratório para biólogos que estudam a adaptação dos organismos vivos a condições extremas. Os pedestres que se aventuram nessa jornada podem ver vistas deslumbrantes das montanhas e dos abismos profundos, onde pairam sombras de lendas antigas. Imagine as fendas do rio Yangtze, onde as rochas se elevam até 1.000 metros de altura. Essas paredes de pedra parecem vivas, pois cada rachadura e forma contam a história de milhões de anos. A cada segundo aqui, nuvens envolvem as cumeadas, criando um cenário inesquecível. Mas isso ainda não é o mais impressionante. As fendas são o lar de espécies raras de animais, como o golfinho-rio, do qual restam apenas cerca de 30 indivíduos. Esses golfinhos que outrora eram amplamente distribuídos, agora estão à beira da extinção. Como isso aconteceu? A resposta está na poluição e na alteração do habitat. Agora, imagine isso. A extensão das fendas ultrapassa os 200 quilômetros. Não é apenas uma formação geográfica, mas um ecossistema completo, onde cada planta e animal desempenha seu papel. À sombra dessas gigantescas rochas, há uma infinidade de espécies únicas de flora, algumas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Você sabia que nas fendas há cavernas antigas com pinturas rupestres que têm mais de 10.000 anos? Esses artefatos oferecem uma visão da vida dos antigos humanos que habitavam essas terras. Cada linha na parede é parte de sua história, que os cientistas ainda tentam decifrar. E, entre essa beleza da natureza, é possível encontrar pessoas que vivem nas margens do rio
e continuam suas tradições. Sua cultura, que não mudou ao longo dos séculos, preserva mistérios e lendas que são transmitidos de geração em geração. Você sabia que o nível da água no rio Yangtze pode variar mais de 30 metros dependendo da estação? A altura de suas margens e a diversidade de sua ecossistema tornam-no uma das zonas naturais mais enigmáticas da China. A montanha Sanxingxan não é apenas um pico, mas uma verdadeira obra-prima da natureza. Sua altura ultrapassa os 2.000 metros e ela é famosa por suas formações rochosas peculiares que lembram figuras de pessoas e animais. Sabe o quê? As formas mais interessantes se formaram ao longo de milhões de anos de erosão e intemperismo. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para apreciar não apenas a beleza da natureza, mas também vistas únicas. Imagine, você está em uma plataforma de observação e diante de você se estende uma paisagem que parece uma pintura. Mas o que é mais impressionante? Nas nuvens ao redor da montanha estão escondidas lendas antigas sobre sábios daoístas que, segundo a tradição, habitavam aqui em busca da imortalidade. Mas isso ainda não é tudo. A uma altitude superior a 1.000 metros estão situados templos antigos, como o Templo Xuefeng, construído há mais de 800 anos. Nesses templos encontram-se relíquias e estátuas únicas que contam sobre a cultura e crenças dos antigos chineses. Sabe o quê? Algumas dessas estátuas são feitas de um tipo especial de pedra que não é afetada pelo tempo. Apenas imagine como aqui vivem espécies raras de flora e fauna. Nas encostas da montanha crescem mais de 300 tipos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar. E o mais impressionante, algumas dessas plantas são usadas na medicina tradicional chinesa e possuem propriedades curativas únicas, capazes de curar diversas doenças. E o que é ainda mais fascinante? Essas variações afetam a vida dos moradores locais e o ecossistema. Os campos de arroz de Longsheng, localizados na província de Guangxi, são muito mais do que um simples cenário pitoresco. Esses campos, criados pela mão humana há mais de 800 anos, ocupam uma área de aproximadamente 1.600 hectares e se estendem a uma altura de até 900 metros acima do nível do mar. Imagine cada campo como uma gigantesca escada descendo pela encosta da montanha. A água utilizada para a irrigação é transportada por um sistema de canais que se estende por dezenas de quilômetros. Os moradores locais, pertencentes ao povo Dong, sabem que a distribuição adequada da água é crucial. Durante a estação chuvosa, o nível da água pode aumentar até 1 metro, proporcionando as condições necessárias para o crescimento do arroz. Mas esses não são apenas campos de arroz. Eles são o lar de diversos ecossistemas, onde habitam espécies raras, como o garça preta, e até algumas espécies de sapos que não são encontradas em nenhum outro lugar. Mas isso não é tudo. Os moradores Dong utilizam as terrazas para cultivar não apenas arroz, mas também culturas como pimenta e gengibre. Isso cria uma combinação única de aromas e sabores que atrai gastrônomos de todo o mundo.
E agora imagine que, em dias específicos, quando a neblina cobre as terrazas, esse lugar se transforma em uma verdadeira cena de conto de fadas. Você sabia que os campos de arroz de Longsheng foram inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2013? Isso não só reconhece seu valor cultural, mas também atrai turistas que desejam ver esse milagre da natureza com os próprios olhos.